Saúde com a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube Edificando a Sua Vida. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson. Há algum tempo atrás nós tínhamos começado um estudo a respeito da criação no livro de Gênesis. Eu falei um pouco, lógico, de forma bem resumida, que às vezes o tempo não dá, sobre as teorias da criação, como a teoria da recriação, a teoria do intervalo de tempo, E dentro desses vídeos eu acabei também refutando, de uma forma breve também, biblicamente falando, essas visões. Hoje eu quero trazer a visão bíblica, que diria que a maioria dos cristãos defendem, que dentro dessa visão existem duas interpretações. A primeira interpretação é os criacionistas da Terra jovem, que afirmam que a Terra tem de 6.000 a 10.000 anos, e eles se valem isso baseado também na genealogia de Gênesis, naquelas genealogias, visto que Adão é criado no sexto dia, e os 6 dias da criação são literais, e Adão é criado no sexto dia. E a contagem daquela genealogia, por exemplo, de Adão até Abraão, vai dar em torno de 2.000 anos. De Abraão até Moisés a 400 anos, no caso, De Abraão até Jesus seriam mais 2.000 anos, e de Jesus até nós seríamos 6.000 anos. Então, para esses, a Terra teria cerca de 6.000 anos. Tem outro grupo também que defende que a Terra foi criada em 6 dias, literais. Porém, eles falam que este versículo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, seria um princípio distante de realmente os dias da criação, teria levado um certo tempo. E também afirmam que as genealogias de Gênesis não necessariamente seriam genealogias literais, de pessoa que gerou aquela pessoa ali, tipo... vamos dar um exemplo aqui. Noé gerou Sem, Cã e Jafé, por exemplo. Todos nós sabemos que esses 3 são filhos de Noé mesmo, Só estou dando um exemplo. Mas segundo essa visão, por exemplo, vamos dizer assim, que eles não fossem filhos de Noé, propriamente dito, mas seria, vamos dizer, bisnetos, vamos dizer assim. Porque o hebraísmo judaico, às vezes ele trata neto, bisneto, tataraneto, como um filho, desde que pertence àquela mesma linhagem. Acontece isso, por exemplo, com Jesus. Quando alguém chama ele de filho de Davi, não é porque ele é filho de Davi no sentido que Davi era o pai dele biológico, mas porque ele vinha da linhagem de Davi. Também nós temos isso na Bíblia, quando Mefibosete é filho de Jonatas, e a Bíblia também, em certo ponto, diz que ele é filho de Saul, mas na verdade Saul era o avô de Mefibosete. Isso é um tipo de hebraísmo, que às vezes atribui a outro parente e uma paternidade, quando na verdade às vezes é o avô ou bisavô e assim sucessivamente. Mas o que essas duas teorias têm em comum é que eles afirmam que a criação foi feita em 6 dias, que eu acredito que é uma visão que corrobora de maneira ideal com aquilo que as escrituras nos ensinam, A criação foi feita em 6 dias, depois as outras espécies como dinossauro e outras coisas foram extintas, aí veio o dilúvio e tudo mais, Então Deus cria o mundo em 6 dias. Tem um livro que eu queria mostrar para vocês, rapidamente, até uma indicação que eu achei muito interessante, esse aqui. Examine as evidências. É um livro interessante, vai tratar sobre a criação, uma visão bíblica a respeito da criação, sobre os dinossauros, sobre fósseis e tudo mais. E nesse livro tem alguns passos interessantes daquilo que a Bíblia registra e o que a ciência também registra, e eu queria ler esses passos. Por exemplo, o primeiro passo, o autor vai dizer aqui, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. É particularmente importante reconhecer a presença do Espírito de Deus sobre a face das águas. Este marco de referência será importante na consideração dos demais passos do Gênesis. O que a ciência diz? Houve um princípio do tempo, espaço e matéria de acordo com a relatividade geral, que foi proposta pela primeira vez por Albert Einstein em 1915 e que foi finalmente verificada por Penzias e Wilson e Smoot e muitos outros cientistas depois disso.
A ciência também indica que o estado inicial de um planeta como a Terra seria o vazio e o vácuo. Ou seja, a Bíblia estava correta e a ciência mostrando como a Bíblia realmente estava correta. O passo 2 seria o versículo 3 de Gênesis, fala assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que a versão bíblica vai dizer? Por estar o Espírito de Deus sobre a face das águas, esta referência indica que a luz tornou-se visível da posição estratégica de Deus, em outras palavras, na superfície do oceano. O que a ciência diz? A ciência diz: a luz por todo o universo teria estado disponível muito tempo antes do desenvolvimento da Terra. No entanto, quando considerarmos a linguagem da Bíblia, a ciência concordaria com Gênesis 1:3, de que o passo seguinte do desenvolvimento da posição estratégica da superfície da Terra seria que os densos gases se tornariam translúcidos, permitindo que uma pequena quantidade de luz alcançasse a Terra. Esse passo é vital para a fotossíntese necessária para a vida vegetal. Um terceiro ponto, Gênesis 1, 6 e 7, né? Quando Deus fala sobre a expansão no meio das águas e que haja separação entre as águas e as águas, né? O que a ciência diz? O passo seguinte do desenvolvimento seria que a água aquecida iria evaporar para as nuvens, é o que as escrituras nos afirmam, né? Deus chamou uma expansão céus, outra expansão chamou mares. Isto estabeleceria o ciclo hidrológico que é necessário para a vida. Passo 4, Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, é quando Deus vai ajuntar as águas em um só lugar, chamando mares, os oceanos, e vai colocar a terra no só lugar, o solo que ele chama de terra, né? E o que a ciência vai dizer? O passo seguinte do desenvolvimento planetário seria o de pesada atividade vulcânica e sísmica, que teria provocado a criação dos continentes e outras porções de terra, em uma proporção de 30% de terra ideal para a vida. Mais uma vez corroborando aquilo que as escrituras nos ensinam. Passo 5, Gênesis 1, 11, que é quando Deus fala sobre a produção de ervas verdes e das árvores, né, que Deus mandou a terra produzir. O que a ciência diz? A ciência diz que de todas as formas de vida mencionadas na narrativa da criação da Bíblia, a vegetação seria o passo seguinte: luz, água e as grandes quantidades de dióxido de carbono que estavam todas presentes na Terra a Terra primitiva teriam definido a etapa para a vida vegetal. O passo 6 fala sobre a criação dos luminares. Aí tem uma ideia interessante. Se a luz ter sido criada lá no versículo 3, por que os luminares seriam criados agora, digamos assim? A Bíblia em si não fala que os luminares foram criados no contexto do versículo 14 ao 18. Ela fala que eles apareceram, que Deus fez aqueles luminares como uma forma de apresentação. Provavelmente pela névoa que existia na época na Terra, esses luminares apareceram nesse dia, sendo que já tinham sido criados antes. Isso corrobora também com a ideia científica de que eles vieram existir antes que a Terra. Então não existe, digamos assim, não existe contradição. Por exemplo, nós descobrimos que a palavra hebraica que significa fez, né, que é no quarto dia, Azab, né, essa é a palavra hebraica, é Azab, que normalmente significa produzir ou manufaturar. Também poderia ser traduzido como faz surgir, ou seja, produzir ou também fazer surgir. Essa é a palavra original dela, que está escrito lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Então, uma boa adaptação seria também fazer surgir, ou seja, Deus fez aparecer naquele momento. Um outro passo é sobre as águas, né? Produzir abundantemente répteis e animais aquáticos. A ciência diz os seguintes: na linha de desenvolvimento listada na Bíblia foram criaturas do mar seguidas pelas aves, aquilo que realmente a Bíblia fala, né? Que produziu répteis marítimos, peixes, tal, tudo isso. Depois veio a produção de aves. E vê a questão, por exemplo, Deus fala no passo 8, né, versículo 24 do capítulo 1, que a terra deveria produzir alma vivente. A ciência diz que as criaturas da Bíblia vieram depois
dessas criaturas aquáticas veriam as criaturas animais terrestres. E por fim, um outro passo, Gênesis 1:26, a Bíblia nos fala a respeito da criação do homem. E cientificamente comprovado, a ciência prova que o último ser vivente a aparecer no registro da Terra é o homem, seres humanos. Então, assim, por que eu trouxe isso? Porque, às vezes, há alguns ateus ou algumas pessoas que querem ser científicos e afirmam que a ciência não apoia as escrituras, ou na verdade isso é ilógico, né? A Bíblia não depende da ciência para ela ser verdadeira, não depende da ciência. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Mas por que eu uso esses dados? Porque as leis da física, as leis científicas, a própria ciência, ela corrobora os ensinamentos bíblicos, a arqueologia, todas as áreas de ciências humanas, seja o que for, elas corroboram a ideia bíblica, né? Por exemplo, há um tempo desse, muita gente duvidava da Bíblia sobre a existência da cidade de Nínive, que ninguém nunca tinha encontrado, não existia relatos históricos sobre isso, porém a Bíblia afirmava que essa cidade já havia existido. E só apenas no século passado, arqueólogos descobriram esta cidade. Então veja só, quantos céticos atacaram a Bíblia, chamando-a de falsa e mentirosa, e morreram atacando a Bíblia, afirmando que a Bíblia provava que existia uma cidade que não tinha, e foi descoberto. Quando foi descoberto, surgiu outro problema, de se acreditar em uma cidade totalmente politeísta, que um dia tinha sido, por um breve espaço de tempo, monoteísta, como está escrito lá em Jonas, no livro de Jonas, que o povo se arrependeu, coisa que os arqueólogos também já descobriram, que por um breve período de tempo, a cidade de Nínive deixou de ser politeísta e tornou-se monoteísta, e depois tornando-se politeístas novamente. Ou seja, a Bíblia, ela é verdadeira, e a ciência tem comprovado que as escrituras são verdadeiras. Então, a criação do mundo é essa. Deus criou o mundo em 6 dias literais, descansou no 7º dia. Tem essa divergência, eu não sei quantos anos a Terra tem, Deus sabe quantos anos a Terra tem, não vou me atrever a isso. Quem defende diferente a teoria da recriação e do intervalo de tempo é herege? Eu não acho que é herege. Porém, tem problemas concernentes ao decorrer do texto bíblico posterior, né? Como os evangelhos e outras situações que a Bíblia nos apresenta. Porém, nós temos que respeitar as visões de cada pessoa. A minha visão bíblica a respeito desse assunto é: Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º, 6 dias literais. E esse passo a passo bem interessante, achei, por isso que eu trouxe para vocês. Indico mais uma vez o livro Examine as Evidências, é um excelente livro. Eu já indiquei Criacionismo, Verdade ou Mito e indico esse, Examine as Evidências. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.